Mateus capítulo 16, e antes da declaração, eu vou ler alguns versículos para a gente poder entender um pouquinho o contexto aqui. Estão comigo? Versículo 13 diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que dizem a meu respeito? Então eles responderam, uns dizem João Batista. Essa era a percepção, essa era a opinião de algumas pessoas a respeito de quem Jesus era. Então outros diziam Elias, e ainda outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Observa que todas essas expressões aqui mostram que as pessoas enxergavam alguma coisa diferente em Jesus. Mas eles não tinham a revelação de quem de fato era Jesus. Então, no entendimento deles, eles tentavam definir Jesus, compreender Jesus, com base nas suas percepções, nas suas experiências pessoais. Com certeza eles conheciam esses homens citados aqui, Jeremias, a história de João Batista, alguns viveram contemporaneamente com João Batista, alguns até o identificavam como profeta. Maravilha, isso tem até um certo sentido, mas não define, na verdade, quem é Jesus. Isso é a mente natural humana, a sabedoria humana, tentando entender quem é Jesus. Tentar acessar as coisas de Deus com a mente humana. Nós vamos definir as coisas espirituais com base nas nossas experiências pessoais, com base no nosso conhecimento, que é muito limitado. Por isso, o nosso conhecimento precisa estar alinhado ao conhecimento revelacional de Deus nas nossas vidas. E nós podemos operar, como eu falei domingo passado, debaixo desse conhecimento por meio do espírito de sabedoria e de revelação. Então, nenhuma dessas pessoas tinham sabedoria ou revelação de Deus a respeito de quem era Jesus. Então, a coisa funila aqui quando Jesus, no versículo 15, faz esta afirmação. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Amém? Agora eu quero saber o que vocês percebem, como vocês me veem, como vocês me definem. Então respondeu Simão Pedro, disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando as pessoas mencionaram que Jesus era Jeremias, Elias, João Batista ou qualquer um dos outros profetas, eles estavam simplesmente dizendo que Jesus era descendente do homem, que Jesus era imagem e representação do homem. Mas agora Pedro, debaixo da revelação de Deus, ele acessa um conhecimento espiritual e revelacional a respeito da pessoa de Jesus. Então ele faz essa afirmação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ficou admirado com a declaração de Pedro, porque foi precisa, foi certeira. Então no versículo 17, Jesus fala, afirmando, bem-aventurado és, mais do que feliz, você é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Então naquele momento, Pedro recebe uma revelação de Deus na sua vida a respeito de quem era Jesus. E ele é capaz de ver, não com os olhos naturais, mas agora com uma visão espiritual, quem é aquele que está diante dele. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho. Essa palavra-chave, Cristo e Filho do Deus vivo. Porque Pedro está dizendo, tu és a representação exata de Deus aqui na terra. Tu és a imagem e semelhança do nosso Deus e Pai celestial. Tu não és filho de Maria, de José. Você não é herdeiro de Adão, que traz a imagem e semelhança do homem. Mas você traz a imagem e semelhança do Deus que vive em você. Tu és a imagem e semelhança
A vida de Deus está em você, e isto Pedro alcança por meio da revelação do Espírito Santo, que fica muito claro aqui quando Jesus diz: foi o meu Pai que te revelou, não foi carne e sangue, quer dizer, não foi produto da mentalidade humana, do conhecimento humano, mas foi o conhecimento espiritual que fez com que Pedro declarasse isso, e isso foi tão poderoso. Por quê, amados? Porque aqui está a essência da missão de Cristo na terra. Ele veio justamente para restaurar, restituir ao homem a imagem e semelhança de Deus, e mais do que isso, a própria vida de Deus que havia se perdido. Quando Adão, que foi originalmente feito à imagem e semelhança de Deus, e que carregava a vida de Deus nele, perdeu por conta da sua desobediência, por conta do seu pecado, ele foi destituído da imagem, semelhança e vida de Deus, e começa agora a reproduzir de si mesmo, e por isso nós chegamos aonde nós chegamos. Porém, quando Deus criou Adão, lembra do que Deus disse? Vamos fazê-lo à nossa imagem e à nossa semelhança. Quando você pensa numa imagem, você pensa em algo que reflete, que é refletido, amém? A imagem não é o original, mas é uma representação do original. Eu expliquei isso para vocês um dia. É como a nossa imagem refletida no espelho. Alguém aqui já se olhou no espelho? Com certeza alguns de vocês, antes de chegarem aqui, deram algumas boas olhadas no espelho, amém? E o que você vê no espelho? A representação da sua imagem. Não é você, mas representa aspectos, amém, da sua pessoa, ali refletida naquele espelho. Em nenhum momento aquela imagem é você. Em nenhum momento Adão é Deus. Amém? Em nenhum momento, porém, o Deus vivo, o Deus que era verbo, se fez carne. Aleluia. E na carne, no seu corpo, então quando Pedro olha, ele não vê apenas o aspecto físico de Cristo, mas ele vê o reflexo de Deus, amém? A imagem de Deus na pessoa de Jesus. E logo ele afirma: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por mais que Jesus tivesse nascido de Maria, do ventre de Maria, isso aconteceu por obra do Espírito Santo, e nós sabemos disso. Então, quando Jesus nasce, mesmo que ele tenha nascido de uma maneira natural, o que acontece é isso: sua alma sempre existiu, sua pessoa sempre existiu, mesmo antes de ter sido gerado no corpo de Maria. Jesus sempre existiu, amém? Porém ele era Deus, e um Deus invisível, um Deus que não podia ser visto, que não tinha uma imagem, uma expressão aos homens. Lembrando que Deus desde o começo proíbe ao homem de fazer qualquer imagem, qualquer representação da divindade, seja por uma pintura, por uma escultura, não foi permitido ao homem fazer, porque nada de fato expressaria a divindade, amém? Senão o corpo humano de Cristo. E esse corpo, olha para mim, isso é loucura, é a loucura de Deus. Esse corpo estava na mente de Deus. E quando Deus disse para si mesmo: Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa, ele não falou a minha, mas no plural, a nossa imagem, a nossa semelhança. Hoje nós sabemos que a divindade é composta pela pessoa do Pai, pela pessoa do Filho, amém? E pela pessoa do Espírito Santo. Os três estavam lá. Porém, o que acontece? Declarando que o homem seria feito conforme aquilo que seria a nossa imagem e a nossa semelhança. A divindade está declarando isso. Agora, veja bem, preste bem atenção. Até então, tudo que havia sido criado era composto de duas coisas básicas: espirituais,
onde nós tínhamos a realidade eterna e dentro da eternidade os anjos que foram criados em todas as suas classificações, em todas as suas hierarquias. E a terra que Deus havia preparado lugar de habitação para o homem que seria feito à sua imagem e à sua semelhança. Então, a terra já estava pronta, os animais já estavam criados, amém? E agora, por último, Deus iria criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Agora veja bem, diante disso, que imagem é essa? Que semelhança é essa? Porque nós estamos falando de um Deus invisível. Nós estamos falando de um Deus que na sua essência é espiritual. E que durante todo o período do Antigo Testamento, ninguém pôde ver a Deus. Deus em todo tempo se manifesta, mas não se revela. Amém? Todo tempo Deus vai se manifestando no Antigo Testamento, mas não se revela a ninguém. Porém, Ele tinha no seu plano eterno, na dispensação do tempo, aleluia, um plano que iria se manifestar aos homens, que Paulo chama de mistério oculto, o mistério que estava escondido. Que mistério é esse? Cristo, aleluia, Cristo, que tomaria a forma humana, que seria a expressão exata da divindade para o homem. No corpo humano de Cristo, Ele trazia toda a expressão da divindade. Por isso ele disse a Filipe: quem olha para mim, vê o Pai. E quando Pedro, por revelação do Espírito, pela primeira vez, olha para Jesus dessa forma, ele vê a imagem do Deus vivo, aleluia, ali na pessoa de Jesus Cristo. É neste momento, veja bem, nesta revelação que Jesus faz a seguinte declaração que eu quero ler com vocês aqui, versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Diante dessa revelação, Jesus fala: eu edificarei a minha igreja. Porém ele coloca aí um fundamento, uma pedra. Ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue. Te digo, tu és Pedro, amém? Tu és um pedregulho, tu és um fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, Jesus, aleluia, o Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então, ao mesmo tempo, essa pedra é a revelação, mas a revelação de quem? De que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que carrega a imagem e semelhança e vida de Deus nele mesmo. Então, todo aquele que hoje recebe a Jesus na sua vida, recebe a imagem, a semelhança e a própria vida de Deus. Por isso agora nós somos uma nova natureza. Amém? Nós éramos uma velha natureza que foi feita segundo a carne e o sangue. E aí Jesus está dizendo: não foi carne e sangue que te revelou. E se você quer ver algo do reino, você precisa nascer de novo. Não pode ser nascido apenas da carne e do sangue, porque a carne e o sangue te dá a vida natural. A carne e o sangue traz sobre a sua vida a imagem e semelhança dos teus pais. A carne e o sangue produzem em você uma cultura segundo lugar, aonde você cresceu, aonde você se desenvolveu, amém? E você tem ali os hábitos e costumes, mas agora, em Cristo, você recebe uma nova natureza, uma natureza celestial, uma natureza eterna, uma natureza divina. A imagem e semelhança e vida de Deus opera em você, através do novo nascimento, porque você recebe aquele que trouxe a expressão exata de Deus aqui na terra, a própria vida de Deus. Por isso quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Olha, irmãos, a igreja não é uma coisa, a igreja não é algo, a igreja é uma pessoa, a igreja é Jesus, a igreja é o seu corpo, e todos nós agora somos parte, por meio do novo nascimento, dessa realidade espiritual. Então isso significa
que você já não carrega mais a imagem e semelhança dos teus pais, mas você carrega a imagem e semelhança de Deus na sua vida. Porém agora, em Cristo, nós precisamos expressar essa imagem e semelhança, mas o problema é que ainda nós carregamos muita coisa da nossa velha natureza, e muitos ainda insistem em ser como seus pais, ou muitos insistem em viver e agir e pensar conforme a sua cultura, ao seu local de nascimento natural. Deixa eu te dizer isso, e isso é incrível. Se você continua pensando como brasileiro, você precisa nascer de novo. Se você costuma conduzir a sua vida e as coisas da sua vida com base na herança natural que você recebeu, você precisa ser renovado no espírito do teu entendimento para expressar a nova vida que está em você e não a velha vida, não a velha natureza. E essa é a nossa luta diária. E é por isso que Jesus nos coloca numa igreja local, para sermos formados e desenvolvermos a expressão dessa vida. Por isso ele diz: eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Duas palavras que eu citei para vocês aqui, domingo passado. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Amém? A igreja de Jesus, e Ele é o único arquiteto da igreja. É Ele que constrói, é Ele que edifica, é Ele que estabelece a sua igreja. O que isso significa? Significa que cada igreja local precisa buscar o modelo em Cristo, porque é Ele que edifica a igreja. Então as coisas têm que ser feitas como Ele quer, na direção dEle. Eu não posso simplesmente fazer as coisas da maneira como eu acho, como eu penso. Eu tenho que cooperar com a obra que Jesus está fazendo, que é edificar a sua igreja. Então nos esforçamos, nos empenhamos aqui, para que a cada dia, cada um de nós possamos desenvolver essa nova vida que está em nós, essa nova realidade espiritual, essa nova natureza, porque agora Cristo em nós é a esperança da glória. Por isso ele cita uma palavra aqui que é chave. Ele diz assim: edificarei a minha igreja. E ele usa uma palavra do grego aqui, que é a palavra eclésia. É uma palavra que foi estabelecida pelos gregos nos dias do Império Grego. Veja, Jesus não usou a palavra templo e também não usou a palavra sinagoga, que eram as duas instituições naqueles dias que tinham um caráter, digamos assim, espiritual, religioso. Porque num templo era um lugar onde se sacrificava e adorava a Deus, e uma sinagoga era um lugar onde se ensinava naqueles dias a palavra de Deus. Então Jesus poderia ter usado uma dessas palavras. Ele poderia ter dito: vou edificar o meu templo. Então ele estaria falando de um lugar onde as pessoas iriam para se reunir e cumprir alguns requisitos, cumprir algumas cerimônias. Isso é muito importante nós entendermos, que a igreja é muito mais do que simplesmente nós nos reunirmos aqui para fazermos algumas coisas. Amém? Não que não haja esse aspecto da igreja, mas a igreja não é só isso. A igreja não pode ser estabelecida com base simplesmente em rituais e cerimoniais que nós cumprimos em um determinado lugar onde nós nos reunimos, como muitos de nós pensamos hoje, que aqui é a igreja. Então eu vou na igreja e vou cumprir algumas coisas. Eu vou na igreja e vou lá oferecer os meus cânticos ao Senhor. Eu vou lá oferecer o meu sacrifício espiritual. Eu vou lá ajudar no processo da casa. Eu vou cuidar de algum ministério. Eu vou contribuir com meus dízimos e ofertas. Amém. Tudo isso é maravilhoso. Mas Jesus não está edificando um templo. Não é um local aonde nos reunimos simplesmente para cumprir algumas cerimônias, porque isso nos constitui como pessoas religiosas, se nós ficarmos só aí. Faz sentido o que eu estou falando? Se a minha vida com Deus se baseia apenas no momento em que eu vou a este lugar e me reúno com os meus irmãos e cumpro algumas obrigações religiosas, eu não estou sendo nada mais do que um religioso a mais. E é importante entender que eclésia não tem nada a ver com religião.
Ô meu irmão, minha irmã, o que nós estamos fazendo aqui não é religião. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite tem uma importância, tem um significado, mas a coisa transcende o momento em que nós estamos aqui fazendo algumas coisas. Porque a igreja não é um templo. A igreja também não é uma sinagoga. Jesus poderia ter dito: eu edificarei a minha sinagoga, ou seja, um lugar onde as pessoas têm a oportunidade de serem ensinadas, de aprender os dogmas, as doutrinas. Claro que existe ensino, claro que existe princípios, claro que precisamos desenvolver o governo dos princípios da palavra de Deus nas nossas vidas. Mas quando nós abraçamos a nova vida em Cristo Jesus, nós não estamos abraçando um novo conjunto de dogmas, de leis, de preceitos. Porque se for assim, nós seríamos tão somente religiosos. E fala assim comigo: Jesus não veio edificar uma religião. Ele veio edificar uma eclésia, uma igreja. E eu preciso entender qual é o sentido dessa palavra, quando Jesus a expressa aqui, porque isso é muito importante. Eu falei para vocês domingo passado, que ele usa dois pronomes pessoais possessivos, dizendo eu e minha. E essas duas palavras, eu e minha, é a palavra grega mesmo, que significa ego. Então em todo tempo Jesus está falando a respeito do Pai, mostrando o Pai, e tendo todo o cuidado de dizer: olha, tudo que eu faço, tudo que eu falo é o Pai, é o Pai. Mas agora, em relação à igreja, ele diz: minha igreja, eu a edificarei.